Putin envolvido no escândalo do Ucranião. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hristo Grozev é um importante jornalista investigativo búlgaro que já ganhou vários prêmios Pulitzer ao cobrir guerras e atentados diversos. Embora tenha nascido na Bulgária, ele é fluente em inglês e russo e trabalhou por muito tempo na Rússia, onde tem muitos contatos. Ele divulgou hoje informações sobre um telefonema que ele teve com pessoa não identificada próxima a um diretor do FSB que foi preso no dia 11, dando detalhes do motivo da prisão dele. No dia 11, como falamos no vídeo de ontem, analista do FSB, Putin foi enganado por Biden e agora é ameaçado por Bortnikov. Dois altos comandantes do FSB, o Serviço Secreto Russo, a antiga KGB, foram presos. O diretor da 5ª diretoria do FSB, Sergei Bezeda, e seu braço direito, Anatoly Bolyuk, estão ambos em prisão domiciliar. Ao mesmo tempo, 20 endereços da diretoria e também da 9ª diretoria da FSB passaram por busca e apreensão pela polícia russa e pela polícia pessoal de Putin. Como explicamos no vídeo de ontem, a acusação seria de corrupção, mas, segundo o analista da FSB que tem divulgado informações, essa acusação seria besteira, algo inventado pelo Kremlin apenas para prender o diretor e jogar a culpa de tudo nele. O grande problema eram os relatórios informando que o governo ucraniano cairia tão logo os russos entrassem no país. Mais do que isso, nos relatórios que o analista viu, eu nem cheguei a falar sobre isso no vídeo de ontem, estava dito que os russos encontrariam pelo menos 2.000 pessoas dispostas a lutar do lado dos russos em cada cidade da região leste da Ucrânia. Lógico, tudo isso eram relatórios cor-de-rosa feitos por burocratas que só não queriam ser portadores de más notícias. Diziam sempre que a Rússia ia ganhar tudo. Mas, graças à ligação de Hristo Grozev, sabemos agora outras informações sobre essa acusação de corrupção. Veja, a acusação pode ser falsa, como disse o analista, apenas algo levantado para prender o cara e culpá-lo pelo problema, mas pode ser verdadeira também. O que houve? Hristo ligou para o número de celular de Bezeda, que ele já tinha da época que trabalhava na Rússia. Ninguém atendeu. Depois ligou para o número pessoal da casa dele e uma outra pessoa atendeu. Essa pessoa não quis se identificar, disse que Bezeda não poderia falar, mas depois da insistência de Hristo, a própria pessoa deu alguns detalhes da acusação que estão fazendo contra Bezeda. Esses detalhes todos ficaram públicos numa entrevista que Hristo Grozev deu a uma emissora búlgara de televisão, cujo título é Haverá expurgos no FSB. Ele relata que a coisa se trata de vários bilhões e bilhões de dólares desviados ao longo de 4 anos. Bezeda é o diretor responsável por ações de espionagem, mas, mais do que isso, por toda uma rede de agentes russos em vários países. A diretoria dele teria sido encarregada pelo governo russo de montar uma rede de agentes infiltrados no governo e nas forças armadas ucranianas. A ideia era colocar pessoas simpáticas à Rússia em posições chaves do governo, e ele tinha um orçamento enorme para isso, para comprar as pessoas, recrutar os agentes, pagar propina a políticos, o que fosse necessário para montar essa rede. Num primeiro momento, essa rede de agentes russos infiltrados no governo ucraniano seria usado para fornecer informações, mas não só isso, mais adiante iriam fazer o golpe. As informações eram sempre cor-de-rosas para a equipe russa, porque, lembra, burocracia, melhor não dar notícias desagradáveis, mas além disso, quando as tropas russas entrassem no território ucraniano, essas pessoas deveriam se rebelar, tomar o controle e depor Zelensky. Isso era tudo que Putin queria. Zelensky deposto, algum político favorável à Rússia assumiria e as negociações de paz seriam muito tranquilas depois disso. Segundo o analista da FSB, eles haviam criado até um critério para escolher o melhor político ucraniano pró-Rússia para colocarem no poder. Acharam que vários buscariam esse posto. No final, todas as figuras anteriormente pró-Rússia na política ucraniana se declararam anti-Rússia com a invasão e outros fugiram do país.
Isso explica muito da falha das forças armadas russas. Putin nunca imaginou que estaria entrando numa guerra. Ele sempre fez questão de chamar isso de operação especial. E era isso mesmo na cabeça dele. Era só a conclusão de uma operação especial secreta que já estava em curso fazia 4 anos. Num primeiro momento, os russos acreditaram que esses agentes apenas estavam demorando a agir, ou talvez estivessem tendo dificuldades de implementar o golpe. Então as tropas russas simplesmente continuaram atacando. Mas quando nem Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, muito próxima à fronteira russa, onde se fala russo muito mais do que ucraniano, nem ali os exércitos tiveram ajuda para entrar, eles começaram a desconfiar que tal rede de agentes secretos simplesmente não existia. A acusação agora é que Bezeda e Bolyuk simplesmente embolsaram o dinheiro que deveria ter sido usado para comprar esse apoio todo no governo e militares ucranianos, fingiram nos relatórios e pronto. Como é tudo secreto mesmo, quem iria saber, não é mesmo? Lógico, existe outra possibilidade de que tais agentes existiram de fato e teriam feito o golpe se não tivessem sido identificados e neutralizados antes pelos ucranianos. Você lembra, logo no início da guerra, houve um diplomata de alto cargo do governo ucraniano que chegou a participar de negociações de paz, mas que depois foi morto. O governo ucraniano diz que foi acidente. O serviço secreto inglês diz que ele foi morto pelos ucranianos por suspeitar se tratar de um agente russo. Talvez, no final das contas, os espiões existissem, mas simplesmente não conseguiram fazer o que era proposto. Ou ainda, talvez, vendo a força do governo do Zelensky na mobilização contra os invasores russos, tenham desistido de atuar porque seria muito arriscado para eles. Todo o povo, toda a força militar ucraniana se uniu em torno do Zelensky. Se tornou muito arriscado para esses agentes. Pode ser que os próprios agentes comprados a peso de ouro pelos russos simplesmente desistiram na hora H, embolsaram a grana e deixaram o Putin com as calças arriadas. Minha opinião sincera é que essa história de corrupção é furada. Isso está sendo inventado mesmo por Putin para culpar os caras. Pensa bem, se você é um diretor da FSB, você deu um golpe de bilhões de dólares em Putin e agora o país está sendo destruído com sanções devido a uma guerra que você sabe que não tem como vencer, você ficaria trabalhando, esperando chegar o dia de te culparem por isso? Eu não, eu teria fugido da Rússia muito antes de chegar nesse ponto. Se os caras ficaram lá, é mais provável que eles estão sendo mesmo acusados disso para ter alguém para jogar a culpa. Essas informações, de certa forma, confirmam o que o analista do FSB disse, que havia expectativa de amplo apoio popular e o próprio governo se revoltando contra Zelensky no momento da invasão. Se houve tentativa de montagem de uma rede de agentes russos infiltrados no governo ucraniano, isso certamente explica porque eles acreditavam tanto que isso iria acontecer e porque ficaram surpresos com a recepção. De qualquer forma, isso não muda a situação atual. Putin agora não pode voltar atrás. Na história russa, derrotas militares humilhantes sempre acabaram por gerar mudanças de regime. Os comunistas caíram logo depois da falha do Afeganistão. Eles saíram do Afeganistão em 89, o Império Soviético caiu em 91. O czarismo russo caiu devido às derrotas humilhantes na Primeira Grande Guerra. Nicolau II foi logo derrubado pelo seu próprio povo e acabou fuzilado naquela época. Mas não para aí. A czarina Sofia caiu depois de uma derrota humilhante na Crimeia também. Ou seja, uma derrota humilhante na Ucrânia é o fim de Putin. Só resta a ele agora usar toda a força possível, causar todo o dano possível, principalmente na população civil, para tentar forçar Zelensky a um acordo que Putin possa minimamente dizer que ganhou esta guerra. Mas ele não pode demorar muito nisso, porque as vozes contrárias a Putin falam cada vez mais alto lá em Moscou. E com a economia deteriorando rapidamente, o número de mortes do lado russo também crescendo, o tempo dele lá fica menor. Mesmo a pena de prisão de 15 anos não está sendo capaz de impedir múltiplos protestos contra a guerra. Lógico, não serão manifestantes que irão tirar Putin do poder, mas o amplo apoio popular pode ser o que um adversário de Putin precisa para dar um golpe. O que virá primeiro? A devastação da Ucrânia com tiros contra civis e crueldade sem fim, devido ao desespero do Putin, ou a queda de Putin? Eu só sei que, se fosse no Brasil, esse escândalo já teria sido chamado de ucranião.
Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!